A paz de Cristo esteja com você. Sejam bem-vindos a este último encontro do nosso módulo sobre o ano da fé. E nós vamos hoje, muito especialmente, encerrar o nosso curso lembrando alguns aspectos fundamentais. Lembrando que fé tem tudo a ver com caridade. Paulo, Timóteo, Pedro, que escreveram cartas às comunidades para incentivá-las a viver e a progredir na fé, nos dão o seu testemunho. Veja esse slide que nos convida a remeter ao início do nosso curso. A fé se expressa de maneira concreta em atitudes e gestos concretos de amor. A caridade é o ápice da vida cristã, seu fundamento e sua razão. A nossa fé não completa o nosso processo de seguimento a Jesus. Eu não creio simplesmente por crer, mas eu creio para amar. A nossa vocação é o amor. São Paulo diz bem claro na primeira carta aos Coríntios, depois de falar das belezas e todas as maneiras de crer, ele diz, agora restam 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, a caridade. Porém, o maior de todos é o amor, é a caridade. A Porta Fidei, que é o documento que o Papa proclamou o ano da fé, termina exatamente dizendo isso. O ano da fé deve constituir numa vida de fé tão autêntica que nos leve a nos amar mais verdadeiramente, como o Senhor Jesus nos ama e nos chama a viver esse amor. Pela experiência real da fé, se descobre o sentido do amor que é caridade. O amor como Deus ama, como Jesus a ama e nos ensinou e deixou como sinal de sermos seus discípulos. No Evangelho de São João, capítulo 13, Jesus diz claramente, o mundo saberá que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu provo a minha fé através do amor. Essa é a maneira mais concreta. Eu não posso simplificar a minha fé parando na crença, na aceitação de algumas verdades que ficam na teoria. Elas têm que se transformar em vida. Isso é o chamado e o grande desafio para todos nós. É aquilo que a igreja chama de conversão. Conversão, eu mudo o meu coração para mudar o meu comportamento, a minha ação. Veja esse novo slide também que cita esse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios. O Papa diz textualmente, o ano da fé será a ocasião propícia para intensificar o testemunho da caridade. E o Papa Bento XVI recorda o ensinamento de São Paulo, agora permanecem 3 coisas, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior de todas é a caridade. Nós temos que nos alfabetizar na arte de amar, aprender a amar superando essa visão limitada que nós temos do amor, muito instintivo, muito ligado às nossas paixões e sentimentos egoístas e que nos distanciam do verdadeiro amor e que, portanto, não corresponde àquele amor de Jesus e pode frustrar a nossa vida e comprometer a nossa fé. Lembremos-nos também, veja nessa nova imagem, o catecismo diz, a fé sem caridade não dá fruto. E a caridade sem a fé seria um sentimento constantemente à mercê da dúvida. Fé e caridade reclamam-se mutuamente. Uma consente à outra de realizar o seu caminho. Portanto, não dá para separar o que Deus uniu. Fé e caridade. Se eu creio, eu amo. Se eu amo como Jesus ensinou, é porque eu creio. À medida que eu não correspondo a essas 2 realidades, eu estou traindo a minha fé e não vivendo uma verdadeira experiência de discípulo de Cristo. E veja também essa afirmação do apóstolo São Tiago que está nesse slide. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. São Tiago está orientando uma comunidade que vivia um grande desafio. O desafio que todos nós corremos. A gente pertencer a uma comunidade, estar na igreja, mas não viver exatamente no estilo novo que Jesus ensinou. Que não tem outra forma de ser senão o amor.
o amor que se expressa em obras. A obra que diz São Tiago não é obra assim só de fazer algumas coisas, eu posso fazer coisas sem amor também. É o amor que se expressa concretamente, aquilo eu amo e por isso eu ajo. E aquele modo de agir é a expressão do meu amor. E uma coisa reforça a outra. E aqui fala das obras. Eu rezo como expressão do amor, eu participo da Eucaristia, eu leio e vivo o catecismo da igreja, eu faço tudo o que a igreja me ensina como expressão do amor. É diferente isso. Eu não faço por lei, por obrigação, por medo, por qualquer outra coisa. Isso não justifica. É por amor. É o amor que faz novas todas as coisas. É pelo amor que realmente eu testemunho a minha fé. Veja esse novo slide também, que nos dá uma mensagem síntese do Evangelho. Muito importante. É por isso que exultais de alegria, se bem que por algum tempo tenhais de andar aflitos por vossas diversas provações. Deste modo, a qualidade genuína da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, por certo também provado pelo fogo, será achada digna de louvor, de glória e de honra na altura da manifestação de Jesus Cristo. Está no documento Porta Fidei. A fé também passa por provação. Você não crê de uma maneira estática, mas dinâmica. Assim como uma criança cresce e vê o mundo de um jeito, depois se torna adolescente, jovem, adulto, assim também a nossa fé. Você tem que amadurecer e passa por perdas e ganhos. Portanto, não pense a fé como aquela coisa maravilhosa, onde eu vou crer, não vou ter mais problema, não vou ter mais... Não, isso não é verdade. Quem ensina uma fé desse jeito não ensina a fé que Jesus ensinou. Ele disse, se você quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. A provação faz parte da vida. Não existe vida sem dificuldades, sem desafios, sem sofrimento. Jesus não engana ninguém quando chama para segui-lo. Pelo contrário, ele é autêntico e verdadeiro, a ponto de atrair e muitas vezes outros resolverem não segui-lo por medo. Se tendes Jesus e o amais, sem o ver ainda credes nele e vos alegrais com uma alegria indescritível e radiante, alcançais assim a meta da vossa fé, a salvação da sua alma. Diz São Pedro na primeira carta. Eu recomendo que você leia a primeira carta de São Pedro. Maravilhosa. Poderá ser um grande meio para iluminar e aprofundar a sua fé. Ele diz que se você crê sem ver, aí que está a essência da sua fé. Lembra aquilo que São Tomé, famoso, ele queria ver para crer. Jesus ensinou, é preciso crer, e aí você verá. E finalmente, vamos lembrar que ao concluir este módulo, eu convido você e a todos a fazerem um exame de consciência sobre a fé. Se você aceita realmente a fé como um dom de Deus, se você corresponde a esse dom com sua vida, em que e como você não vive a sua fé. Depois disso, peça perdão a Deus pela sua falta de fé e procure um sacerdote, faça uma confissão sacramental e inicie uma nova etapa de vida. Através de uma confissão sincera, você poderá ganhar graças imensas nesse ano da fé e assim aprofundá-la cada dia. E continue aprofundando a graça da fé, acompanhando com Dom Murilo Krieger, através dos nossos cursos que estão disponíveis, o curso sobre o Catecismo da Igreja, onde você vai passar cada artigo do nosso catecismo e procurar aprofundar melhor o sentido da fé. Eu agradeço a sua atenção, desejo que esse curso tenha contribuído de alguma maneira para o seu bem. Você tem uma apostila à disposição, com algumas perguntas também, e fico à disposição para outros esclarecimentos se necessários. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, te acompanhe, te dê a sua paz, renove a sua fé e que Maria inspire e eduque você na sua fé para que, como Jesus, seu Filho, você cresça em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. A todos eu abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua participação
e até a próxima oportunidade. Deus lhes abençoe sempre.